Cara, segundo assunto. Segundo não, terceiro assunto já, né? Já falei para vocês sobre quais assuntos. Falei. Eletrização, o que mais? Força elétrica, não foi? Até agora nós estamos vendo a parte inicial de eletrostática, correto? Para continuar essa nossa aula de Física 3, vamos lá, colocar aqui terceiro ano, né? Lembrar aqui. Vamos falar de outro assunto que é uma parte que para a prova de Enem também pode aparecer. Que é essa parte aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas é a parte referente ao famoso campo elétrico. Lembra de campo elétrico? Lembra ou não lembra de campo elétrico? Lembra? Cara, primeira observação, eu esqueci que a gente precisa saber antes de começar, correto? Quando nós falamos de força elétrica, lembra que nós fizemos aquelas representações vetoriais, lembra disso ou não? Sempre que você fala em força elétrica, tem que desenhar aquelas flechinhas, aí em função das flechinhas, você vai ter a força apontando para um lado, apontando para o outro, a relação entre elas, você, nesse caso, pode ser usado para calcular a força resultante que atua em cima de uma carga, e essa questão da força resultante, que é puramente um caráter vetorial, ela vai ser mais evidenciada quando você pegar aquela situação de 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas, que foi o que nós fizemos no assunto anterior, correto? Lá no assunto anterior, que é a força elétrica, nós pegamos, por exemplo, 3 cargas. Aí lembra? Nós queríamos calcular a força elétrica em cima de uma delas. Lembra dessa história? Então, como é que nós pensávamos? Eu tenho uma carga e quero calcular sobre ela a força resultante. O que eu vou ter que lembrar? Que próximo dessa carga eu vou ter outras duas, vou ou não vou? Essas outras 2 cargas vão criar sobre ela força elétrica. Essa força pode ser de atração ou repulsão. Aí nessa situação, nós desenhávamos as forças, beleza? Observávamos os vetores e dependendo como os vetores estão, você poderia somar, subtrair, lembra? Aplicar Pitágoras ou aplicar a lei dos cossenos, lembra dessa história? Se eu desenhar os vetores e eles aparecerem no mesmo sentido, você soma os vetores. Se eles aparecerem em sentidos opostos, subtrai os vetores. Se eles forem perpendiculares, aplica o teorema de Pitágoras. E se for um ângulo qualquer, lembra? Aplica aquela famosa lei dos cossenos. Lembra disso ou não? Só que para a lei dos cossenos tem uma saída, não sei se vocês lembram. Ao invés de eu resolver a força resultante usando a lei dos cossenos, eu também poderia resolver usando decomposição de vetores. Lembra que eu expliquei para vocês isso? Você tem, por exemplo, os vetores de força ou qualquer vetor inclinado, você pode fazer a decomposição dele, a projeção, tanto na horizontal como na vertical. E aí, pelas projeções, pelas componentes, você tem a possibilidade de calcular a resultante de modo até mais fácil. Lembra disso ou não? Eu acho que eu fiz para vocês umas 2 questões envolvendo esse negócio. Foi isso? Então, se você lembrar, você pode, ao invés de usar a lei dos cossenos, aplicar a decomposição de vetores. Aí você pensa, professor, no final vai dar a mesma coisa? Vai dar exatamente a mesma coisa. Aí você pensa, nesse assunto do campo elétrico, eu vou ter a possibilidade de fazer de novo tudo que eu fiz em força? Cara, pior que vai. Correto? Até porque nessa questão, campo elétrico também é vetor, não é vetor? E por ser vetor, você vai ter aquelas flechinhas que você vai ter que desenhar, e ao desenhar aquelas flechinhas, você vai ter a possibilidade de somar, subtrair, aplicar Pitágoras ou a lei dos cossenos. É isso que a gente vai precisar lembrar. É isso que eu quero que vocês aprendam aqui, eu espero que vocês não esqueçam, tá ok? Agora, campo elétrico tem uma simbologia, tem ou não tem? Vocês lembram qual é a simbologia? Lembra qual é? Campo elétrico tem uma unidade. Quem lembra a unidade de campo elétrico? Fala aí pro tio. Fala, Newton por Coulomb. Vocês podem falar, que assim a voz de vocês está na filmagem, ninguém vai achar que eu estou sozinho. Fala. Nesse caso aí, nesse caso, campo elétrico tem que unidade? Newton por Coulomb em campo elétrico tem uma definição. E aí eu pergunto a vocês lembram a definição de campo elétrico? Aí, lembra? Quem esqueceu, fala aí. O que é campo elétrico? Nada mais é que a deformação, bora colocar assim, deformação do espaço ao redor de uma carga elétrica. É isso que você vai ter que lembrar, correto? Aí, uma observação para todos vocês. Definição. Deformação do espaço ao redor de uma carga. Vocês já viram a teoria da gravitação universal uma vez na vida, não viram? Beleza. Lá na teoria da gravitação, existe uma situação em que nós analisamos a deformação das linhas de espaço e tempo do universo para gerar esse princípio de força gravitacional. Não sei se vocês lembram disso. Para gerar aquele princípio de campo gravitacional. Quem lembra que campo gravitacional sabe que é um campo criado por massas, objetos que têm massa, não é isso? Mas como é que se cria?
deformação das linhas de espaço e tempo, correto? Quando você imagina, por exemplo, o Sol assentado no universo, ele está assentado em linhas de espaço e tempo que, devido à massa, são deformadas. Uma analogia que a gente faz é com aquela cama elástica, aquele pula-pula. Imagina, você tem um pula-pula. Imagina que a superfície do pula-pula seja o universo. Aí você pega uma bola de... Qual é o nome daquele negócio dos pinos lá? O cara joga a bola assim, como é? Boliche, que é pesador, não é bola de pesador? Você pega aquela bola de boliche e coloca bem no meio da cama elástica. O que vai acontecer? A cama elástica vai ficar horizontal como estava antes? Ou vai afundar? Vai afundar. Esse afundar da cama elástica gera uma deformação na superfície da cama elástica. Gera ou não gera? Ali não cria um funil? Agora imagina a mesma coisa do universo, feita pelos planetas e pelo Sol. É o que acontece, é o que gera a teoria da gravidade, é o que gera o campo gravitacional, é o que gera a força gravitacional. A teoria da gravidade diz que todo objeto que tem massa deforma as linhas de espaço e tempo do universo, fazendo aparecer naquele ponto um funil. E esse funil, semelhante ao que acontece na cama elástica, é capaz de fazer com que os outros planetas, os outros astros, fiquem orbitando esse corpo, que seria basicamente o Sol, beleza? Em função de criar sobre ele uma força que atrai o objeto para dentro, atrai o objeto para dentro do funil, que seria aquela famosa força gravitacional. Aí você fica pensando, professor, todo e qualquer corpo que tem massa deforma essas linhas de espaço e tempo, criando essa espécie de funil? Deforma. Aí você pensa, professor, aqui vai ser algo semelhante? Não, não é algo semelhante, mas a ideia é a mesma. A ideia de deformação ao redor da carga vem da ideia de deformação das linhas de espaço e tempo ao redor de um objeto que tem massa. Beleza? A primeira coisa que se pensou foi, de alguma forma, uma carga, ela consegue deformar o espaço ao seu redor para que em cima de outra carga haja uma atração ou repulsão. Aqui a conclusão que eles chegaram, que essa deformação estava associada a um campo, e esse campo deu-se o nome de campo elétrico. O campo elétrico, ele nada mais é que uma representação da deformação do espaço ao redor de uma carga. Beleza? Só que aí tem que lembrar, essa deformação é que vai fazer com que apareçam forças atrativas ou repulsivas. O que eu quero que vocês a partir de agora façam? Que sempre que forem perguntados por que uma carga positiva atrai uma negativa, que você diga que elas se atraem devido à interação de campos elétricos. A interação da carga positiva com a carga negativa está associada a campos elétricos, deformações ao espaço da carga, que quando se juntam, promovem entre elas uma atração. A partir de agora, o que eu quero que vocês não esqueçam, que vocês têm sempre que fazer a analogia de deformação do espaço ao redor de uma carga para observar a atração e repulsão entre elas. Não esquece isso. Por que uma carga positiva atrai uma carga negativa? Não é porque elas têm sinais opostos, é porque o campo da positiva interage com o campo da negativa, fazendo com que entre eles haja aproximação ou afastamento? Aproximação. Por que uma carga negativa repele uma carga negativa? Por que uma carga positiva repele uma carga positiva? Porque os campos interagem, fazendo com que entre eles haja uma aproximação ou afastamento? Afastamento. Então, tudo isso vocês vão precisar lembrar. Correto? Na partir de agora, o que eu quero que vocês não esqueçam é, só tem atração e repulsão devido à interação de campos elétricos. Mas aí tem um detalhe. Lembra? O campo elétrico vai estar associado à deformação do espaço, não está? E se está associado à deformação do espaço, você tem que desenhar essa deformação. Você tem que representar a deformação a partir de vetores. E esses vetores vão estar associados especificamente ao fato da carga poder ser positiva ou negativa. Você lembra, o campo pode ser criado tanto por carga positiva como por carga negativa. Pode ou não pode? E qual seria a representação? Como é que você desenharia essa representação? Olha, através de vetores. E como é que ficariam os vetores? Lembra lá, se a carga for positiva, esses vetores, essas deformações, serão representadas por flechas que apontarão para dentro ou para fora da carga. Nesse caso, para fora. Aí você pensa, pô, mas toda vez é isso, pessoal? Não, cara, só quando a carga for positiva. Toda carga positiva cria campo elétrico que aponta para dentro ou para fora dela? Para fora. Agora, uma coisa importante, sempre que você for desenhar esses vetores, sempre elas formarão 90 graus com a superfície da carga, beleza? E se a carga for negativa? Observa que você inverteu o sinal. Inverteu o sinal? E aí lembra, vetorialmente, se você inverte o sinal de um vetor, automaticamente você acaba invertendo o sentido do vetor. Se a carga é positiva, as linhas de campo apontam para fora. Mas se a carga for negativa,
Invertendo o sinal da carga, automaticamente você inverte o sentido do vetor. E ao inverter o sentido do vetor, o que antes apontaria para fora, agora aponta para onde? Para dentro. E sempre formando que ângulo com a superfície? 90 graus. Toda vez que você tem cargas positivas, os vetores apontam para fora, negativas para dentro. Não esquece. Agora vem aquela pergunta. Você, quando for determinar o campo elétrico, você sempre vai calcular esse campo em um ponto. Você tem uma carga positiva ou negativa. Você vai pegar um ponto próximo à carga e determinar o campo criado por ela. Por exemplo, vem aqui, ó. Você pega esse ponto P próximo à carga positiva. Beleza? Aí você pega aqui embaixo o ponto P próximo à carga negativa. Eu sei que em cada ponto desses eu vou ter campo elétrico, não vou? O que eu vou ter que fazer? Desenhar o vetor campo naquele ponto. Ah, professor, como é que eu desenho? Claro, simples. A carga não é positiva? Então o campo tem que apontar para fora, não tem? O que você vai fazer? Desenhar uma flechinha que representa o vetor apontando para fora. Agora tu lembras que sempre o vetor vai ter que obedecer a linha que passa entre a carga e o ponto. Aqui, ó, a linha entre a carga e o ponto tem uma diagonal? Então o vetor fica na diagonal, apontando para dentro ou para fora da carga? Para fora. Agora não esquece, a flechinha você desenha a partir do ponto, tá? É do ponto para fora da carga, se a carga for positiva, correto isso? E do ponto para dentro da carga, se a sua carga for uma carga negativa. É isso que você vai ter que lembrar. Sempre do ponto apontando para fora, do ponto apontando para dentro. Na diagonal, se a linha que passa entre a carga e o ponto for diagonal, vertical, se a linha que passa entre a carga e o ponto for vertical. Mas aí vem a pergunta, posso? Não dá para calcular aqui na parada do vetor resultante? Dá. Por exemplo, você pega bem aqui um ponto A próximo às duas cargas. Faz assim, ó. Pega um ponto A próximo às duas cargas. Pegou? Beleza. Está aqui esse ponto A. Então diga para o tio, como é que ficaria o vetor resultante desse ponto A? Aí lembra de força elétrica. Esse ponto A está próximo de quantas cargas? 2. Então nesse ponto você vai ter quantos campos? 2. Você vai ter que desenhar os dois vetores. Primeiro, da carga positiva, apontando para dentro ou para fora dela? Para fora. Agora não esquece, a linha que passa entre a carga e o ponto não é uma diagonal? Então tu já sabes que a flecha que representa o campo vai ficar nessa diagonal, apontando para dentro ou para fora dela? Para fora. E a carga negativa? O campo aponta para dentro, não aponta? Ó, a linha que passa entre a carga e o ponto é uma diagonal, então a flecha fica sobre essa diagonal do ponto apontando para dentro ou para fora da carga? Para dentro. Aí vem a pergunta, como é que eu faço para desenhar um vetor resultante? Lembra? Como é que faz para desenhar um vetor resultante? Usa aquela famosa regra do paralelograma, lembra? Traçar retas paralelas, lembra disso? Então faz aí, ó, trace uma reta paralela ao vetor campo elétrico da carga positiva, trace uma reta paralela ao vetor campo elétrico da carga negativa, beleza? A interseção das duas indica o ponto para onde o vetor vai apontar. Aí é com vocês. Esse campo resultante aponta verticalmente para onde? Para baixo. E como é que eu calculo esse vetor? Aí, claro, vai depender do ângulo aqui, né? Não vai depender desse ângulo aqui? Se esse ângulo for 90 graus, Pitágoras. Se esse ângulo for, sei lá, 120 graus, lei dos cosseno. Se for, tira outro ângulo aí, 270 não, muito, né? 120 já falei, se for, sei lá, 100, lei dos cossenos. Ou seja, se for 90 graus Pitágoras, se for qualquer outro ângulo diferente de 90 graus, lei dos cossenos. Mas, como eu falei, eles poderiam ficar no mesmo sentido, não poderiam? Tomaria? Eles poderiam ficar em sentidos opostos. O que você faria? Subtrairia. Então, cada um de vocês vai ter que lembrar coisas com relação a isso. Beleza? Sempre que nós falarmos nessa parte referente ao desenho do vetor, você tem a obrigação de lembrar que ou a flecha aponta para fora ou a flecha aponta para dentro. Agora não esquece, é do ponto para fora, é do ponto para dentro. Não é da carga até o ponto, não é passando do ponto, é do ponto para fora ou do ponto para dentro. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Mas aí tem uma pergunta, qual é? Eu ensinei para vocês como é que desenha o vetor, não ensinei? Para dentro, se for negativo, para fora, se for positivo. Mas como é que calcula o campo de uma carga em um ponto? Aí, ó. Como é que calcula o campo de uma carga em um ponto? Aí você tem que lembrar da equação, né? Diga aí, qual é a equação do campo elétrico criado por uma carga em um ponto? Quem é que lembra? K0. Aí, ó, o módulo da carga é dividido por quem? Pela distância ao quadrado.
Só não esquece que o K0 continua sendo aquela constante eletrostática. Qual é o valor da constante no vácuo? 9 vezes 10 elevado a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aí observa, o campo continua sendo inversamente proporcional a quem? A distância, beleza? Só que não esquece que a distância é elevada ao quadrado, não esquece isso. Significa dizer que, à medida que a distância aumenta, o valor do campo diminui. Se a distância diminui, o valor do campo aumenta. Se aparecer para vocês um gráfico, olha que coisa boa, do campo em função da distância, qual seria a forma do gráfico? Só vocês, fala contigo, fala. Qual seria a forma do gráfico do campo elétrico em função da distância? Lembra, campo e distância são o quê? Inversamente proporcionais. Vai ser uma reta? Não, porque está no denominador. Vai ser uma curva decrescente. Vai ou não vai? Você vai ter uma hipérbole decrescente? Vai ou não vai? Mais ou menos assim. Ó. À medida que a distância vai aumentando, o que acontece com o valor do campo? Vai diminuindo. À medida que a distância vai diminuindo, o que acontece com o valor do campo? Vai aumentando. Então cada um de vocês tem que lembrar isso. É alguma coisa difícil? É horrível? É mais fácil que biologia? Não é mais fácil que biologia? Isso aqui foi só para desenhar para fora, para dentro. Você não sabe quando sai mais não? É para fora, para dentro, para fora, para só isso. Olha lá. Biologia é negócio de, né? Florzinha, né? Tudo bem. Perguntas sobre isso? Dúvidas? Dívidas? Mas eu tenho. Para de copiar, presta atenção. Aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Presta atenção. Você tem uma linha de campo como essa aqui, ó. Imagina isso daqui. Aqui é uma linha de força, uma linha que representa um campo elétrico, tá ok? Presta atenção, para de copiar, presta atenção. Parou de copiar? Nesse caso aqui, ó, essa linha de campo, você representa um campo elétrico aleatório. Qualquer campo que você possa imaginar pode ser assim. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou marcar bem aqui um ponto A, eu vou marcar bem aqui um ponto B e vou marcar bem aqui um ponto C. O que eu quero que vocês lembrem? Que em cada ponto desses eu posso desenhar a flechinha do campo elétrico. Posso ou não posso? Eu posso desenhar o vetor campo elétrico. Aí você fala, professor, mas o vetor não vai estar apontando e tal, como a linha de campo está? Não, cara, vetor é reta, não é reta? E cara, quando você for desenhar o vetor campo elétrico em cada ponto, cada um de vocês vai ter que lembrar que ele sempre vai ser tangente a essa linha de campo. Aí você lembra que se é tangente, ele toca essa curva em apenas um ponto. Você lembra da definição? Lembra, né? Se for tangente, ele sempre vai tocar a curva em apenas um ponto. Aí você pensa, professor, toda vez vai ser isso? Não, cara. Sempre vai ser isso. Então você coloca aí, ó, que sempre o vetor campo elétrico nada mais é que uma reta tangente às linhas de campo. Aí, ó, as linhas de campo elétrico. Qualquer que seja o ponto que você considere uma linha de campo, o vetor, a flechinha sempre vai ser tangente a ela. Beleza? Agora, outra pergunta a vocês. Presta atenção. Eu tenho uma carga positiva. Olha para cá todo mundo. Olhou para cá? E eu tenho uma carga negativa. Entre elas haverá atração ou repulsão? Não houve atração ou repulsão? Agora, por que tem atração? Porque o meu positivo está negativo? Não, porque os campos elétricos interagem. A interação de campo elétrico gera uma aproximação ou afastamento? Aproximação. Agora, olha só, por quê? Olha lá, a carga é positiva, não é positiva? Então, tu já sabes que, claro, a linha de campo, o vetor campo elétrico, vai apontar para dentro ou para fora dela? Para fora. A outra carga é negativa, não é negativa? Então, tu já sabes que a linha de campo vai apontar para dentro ou para fora dela? Para dentro. Você consegue ver que nessa região entre elas estão no mesmo sentido? E aí diga para o tio, se elas estão no mesmo sentido, elas vão somar ou subtrair? E aí está a questão, se elas somam, elas não vão criar uma única linha? Vão ou não vão? E aí é que está a questão. Essa união das linhas, formando uma única linha de campo, promove entre eles uma aproximação ou um afastamento? Uma aproximação. Então é como se uma laçasse a outra. Sabe assim, quando você vai numa festa, está lá a menina, você joga o laço e pega? Vamos pegar uma coisa assim do dia a dia, né? Vocês sabem, né? É assim. Na minha época era assim, não dá mais nada assim, não? Pô, esse mundo mudou muito para pior. Não, nesse caso aqui, ó, uma carga é como se uma carga laçasse a outra. A carga positiva laça a negativa laça a positiva, puxando uma em relação a outra. Aquela palavra do bem caminhoneiro, lembra? Nesse caso vai ser a mesma coisa, só que isso acontece com uma única linha? Não, acontece com todas. Você vai ter a linha de campo da carga positiva se juntando com a da carga negativa
criando uma única linha. A linha de campo da positiva se juntando com a da negativa, formando uma única linha. Agora observa, a linha da positiva sai, da negativa entra, quando elas se juntam, cria uma única linha da positiva para a negativa. Sempre que você tiver cargas positivas e negativas próximas, você vai ter linhas de campo que sempre saem da positiva e entram na negativa. Sempre saem da positiva e entram onde? Na negativa. Não esquece. Sempre saem da positiva e entram na negativa. Agora, uma coisa que vocês vão ter que saber, presta atenção. Questão de prova de Enem. Cuidado aí, não. Pelo amor de Deus. No caso aí, ó, uma das coisas que vocês vão precisar lembrar, tá certo? Assim, ó. Olha para a figura, olhou para a figura? Já caiu em prova de Enem isso daqui, tá bom? Olhou para a figura, olhou? Dá para você saber, olhando a figura, se as cargas são iguais ou diferentes. Ou seja, se uma é maior que a outra, ou se elas são iguais, dá? Sim ou não? Como? Pode falar, fala tio, fala. Dá para saber se uma carga é maior que a outra? Dá. Dá para saber, olhando a figura, se elas são iguais em módulo? Dá. Como? Contando, brother. Fala contando? Mas contando mentira? Não, contando o número de linhas. Todo mundo sabe contar? 1, 2, 3, sabe, não sabe? Então conta. Quantas linhas tem ao redor da carga negativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ao redor da positiva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o mesmo número, não é o mesmo número? E aí automaticamente o que você vai ter que lembrar? Que as cargas são iguais. Agora, vocês sabiam que tem uma equaçãozinha que relaciona? Tem. Então anota aí, ó, bem assim, ó, módulo da carga positiva dividido pelo número de linhas da carga positiva, presta atenção, é igual ao módulo da carga negativa, bora colocar assim, ó, é igual ao módulo da carga negativa dividido por quem? Pelo número de linhas da carga, para colocar aqui, negativa. Beleza? Vê como dá certo. Vê? Vai lá, vai bem assim, ó. Módulo da carga positiva dividido pelo número de linhas. Dá quanto? 8. Módulo da carga negativa dividido pelo número de linhas. Dá quanto? 8. 8 cancela com 8. E aí? Em módulo, a carga positiva e a carga negativa são iguais ou diferentes? Iguais. Aí você pensa, pô, mas é fácil, professor. Eu disse que é difícil. Eu falei, é horrível. É que nem história. É que nem teologia. Claro. Até aqui o que eu falei para vocês? Se você tiver duas cargas com essa configuração, pelo número de linhas você descobre, claro, se uma é maior que a outra, se elas são iguais. Para esse exemplo, como nós vimos, o número de linhas é o mesmo, a carga vai ser a mesma. Contudo, olha o que apareceu na prova do Enem. Isso daqui, ó. Eu tinha uma carga positiva aqui e aqui uma carga negativa. Olha a figura que ele deu para vocês. Cara, figura muito boa. Aqui você tem uma linha para cá, aqui tem outra para cá, aqui tem outra para cá, e assim ele vai colocando um monte de linhas. Tá? Fui colocando, sempre colocando para cá, para lá. Claro que essa figura aqui você só vai poder contar se você pegar a prova mesmo, tá certo? Porque aqui na lousa acho que fica meio complicado sair contando. Tá? Aí você tinha basicamente essa configuração. Tá ok? Vou colocar mais uma aqui para ficar melhor, mais outra aqui para ficar melhor. Acho que ficou bem, mas tá bom. Tá certo? A parada era a seguinte, na prova do Enem, ele queria saber qual era a relação entre as cargas. Aí, claro, com a relação significa saber se uma é maior que a outra, né? E o quanto é maior, se era 2 vezes maior, 3 vezes maior, tudo isso. E aí vem a pergunta, como é que eu faria para descobrir o quanto uma carga é maior que a outra? Pegaria a relaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês, correto? Ah, pessoal, então basta fazer a contagem das linhas? É, cara, conta aí, ó. Ao redor da carga positiva, tem quantas linhas de campo? Fala aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai colocar 16 aqui, beleza? E ao redor da negativa, fala aí, tem quantas linhas? Fala. 1, 2, 3, 8. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, dá para simplificar aqui, dá ou não dá? Simplifica por 8, aqui sobra 1, aqui sobra 2. E a que conclusão chegamos? Fala pro tio aí. Olha, que em módulo, a carga positiva, ela é maior ou menor que a negativa? Maior. E ela é quantas vezes maior? 2 vezes. Aí você fica pensando, professor, mas foi assim que apareceu? Pior que foi, Carol. Pior que foi. Ah, professor, mas aí na hora, uma questão fácil como é todo mundo acerta. Mas aí que a questão acerta, não sabe.
Acerta quem já viu a teoria, acerta quem lembra que relacionando o número de linhas dá para saber o quanto uma carga é maior que a outra. Correto isso? Não é difícil. É difícil? Não é. Mas cada um de vocês vai precisar lembrar isso. Outra observação, para de copiar, presta atenção. Não é para copiar agora não, presta atenção. Você tem uma carga positiva próximo de uma positiva. Por que entre elas tem repulsão? Porque os campos elétricos não se De novo, posicionam. por quê? Vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. O campo da carga positiva aponta para onde? Para fora. O da outra positiva, para fora. Aqui eles estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Mesmo sentido. Rapaz, mesmo sentidos opostos, não é? Mesmo sentidos opostos. De novo, mesmo sentido ou sentidos opostos? E aí, eles vão se juntar? Eles vão se juntar? Não, vão bater um contra o outro, vão ou não vão? E nessa colisão, há união entre elas? Não. Elas vão querer se juntar, mas elas, como estão em sentidos opostos, elas não vão ter a possibilidade de união. Correto? Elas só se unem se elas estiverem no mesmo sentido. E aí vai ficar uma configuração assim, ó. Essa linha para cá, essa para cá, essa para cá, aí essa para cá, essa para cá, assim, assim. Aí você vai ter saindo aqui e aqui você vai ter saindo. Olhando para essa figura, dá para saber quem é maior? Se é da esquerda ou da direita? Tá. Aí é você. Qual é o maior? Da esquerda ou da direita? Nenhum. Aí você fala nenhum. Elas são exatamente iguais, porque o número de linhas é o mesmo. Não é o mesmo número de linhas? É ou não é? Sim. Beleza? Agora, e se eu tivesse uma carga negativa e uma carga negativa aqui, ó? Negativo com negativo. Por que entre elas tem repulsão? A mesma coisa, né? A linha aqui entra e essa outra entra também, não é isso? Elas estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Vamos ouvir? Não são opostos para a direita e para a esquerda, pô? Então, cara, elas vão se juntar dessa forma? Não. Resultado, a gente vai ficar assim, ó. Tá certo? A gente vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Tá, ok? Que barulho é esse? Ó. Não é? Então, olha só, você teria basicamente isso daqui, ó. Tá certo? Aí é que está a questão. Nessa configuração, dá para saber se uma linha é maior, dá para saber se uma carga é maior que a outra? Dá. Apenas comparando o número de linhas, não é isso? Então seria basicamente isso daqui. E aí, nesse caso, qual que tem maior carga? A da esquerda ou da direita? Esquerda. Por que da esquerda? Porque tem número de linhas em maior quantidade. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa muito complicada para se fazer? É aquela coisa que você pensa. Já? Então vamos lá. Campo elétrico, bora colocar aqui, uniforme. É outro tópico que vocês vão precisar saber para continuar esse estudo, tá ok? É alguma coisa complicada? Não, bicho, é fácil, moleza. Não tem forma nenhuma, é só observação, tá ok? Olha só, imagina que aparece daqui para você. Você tem aqui um campo elétrico formado dessas linhas aqui, com essas linhas aqui, tá ok? A primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte, olhando para essa figura, olhou para a figura? Então a primeira observação que você faz, que ela é forte, que ela nesse caso está representando linhas paralelas, certo? Beleza. Agora uma outra coisa importante também é aqui, ó, dá para você perceber que a distância entre as linhas é exatamente a mesma? Sim ou não? Sim, então vamos lá. O que seria um campo elétrico uniforme? Simples, é um campo formado por linhas paralelas separadas pela mesma distância. Só isso. Toda vez que você pegar um campo elétrico uniforme, você tem a configuração de linhas paralelas, aí coloca lá, separadas pela mesma distância. Tá ok? Aí você fica pensando, professor, e se a distância não for a mesma? E aí, vai ser campo uniforme? Não, se não for, vai ser. Aqui, por exemplo, você pega bem aqui um ponto A, beleza? Você pega bem aqui um ponto B, e você pega bem aqui um ponto C. Aí, ó, A, B, C. Já? Nesse caso, nesse ponto A você vai ter um campo elétrico, certo? Nesse ponto B você vai ter um campo elétrico. E nesse ponto C você também vai ter um campo elétrico, correto? Uma observação interessante com relação a isso é que esses vetores vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Se o campo elétrico for uniforme, cada vetorzinho que tem dentro do total terá a mesma direção e o mesmo sentido. Não esquece isso. Nesse caso, o que você diz? Que o campo de A é exatamente igual ao campo de B, que é exatamente igual ao campo de C. Tá ok?
É isso que eu quero que vocês não esqueçam. E pelo amor de Deus, não esqueçam daí não. Agora, dá um pauzinho, bicho. Agora tem que tomar café. Aperta forte. Já? Então vamos lá. No caso aqui, ó, esse exemplo de campo elétrico uniforme, ele é comum aparecer nas provas de vestibulares. Por quê? Porque, cara, é uma representação bem simples de qualquer campo elétrico que você tenha no espaço. Agora, claro, que eu coloquei um desenho de um campo elétrico horizontal, né? Ele poderia também ser, vou colocar aqui, ó, um campo vertical, não poderia? Poderia pegar esse daqui, ó, um campo formado por linhas verticais, poderia ou não poderia? E ainda assim seria um campo constante ou variável? Constante. Aí, mais uma vez, você marcaria pontos A, aí B e C. Automaticamente esses pontos serão campos iguais ou diferentes? Iguais, beleza? Aí você fica pensando, pô, então não tem graça, pô. Não tem, bicho, ó, não tem. Tu olha para o campo constante e está tudo igual. Ah, qual a graça que tem? Agora, se aparecer para vocês uma figura como essa aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, questão de prova do PSC, tá ok? PSC3, uma questão muito bacana. Aí, ó, vamos supor que apareça uma questão como essa para vocês na prova do Enem. Já? Primeira pergunta que eu faço a vocês é, isso aqui é a representação de campo, constante ou variável? Variável. Agora fala, esse campo é o campo constante ou variável? Variável. As linhas são paralelas? Não. Elas estão separadas pela mesma distância? Não. Agora tem um detalhe, se é variável, ou ele está aumentando ou ele está diminuindo. E aí eu pergunto a vocês, marca bem aqui, ó, um ponto A bem aqui, marca aqui, ó, um ponto B e marca bem aqui, ó, um ponto C. 3 pontos, A, B, C. Agora diga pro tio, de A para B para C, o valor do campo está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Por que está aumentando? Porque as linhas estão ficando cada vez mais próximas. Não esquece, quanto mais próximas estão as linhas, maior é o valor do campo. Agora, tudo vem daqui, ó. Campo e distância são inversamente proporcionais, não são? Se a distância diminui, o que acontece com o campo? Aumenta. Você pode, partindo dali, chegar nessa conclusão. Partindo da equação, você lembra que se as distâncias são cada vez menores, o valor do campo está ficando cada vez maior. Mas não é bem certo fazer isso, correto? A gente usa a definição de distância e campo para que todo mundo entenda mais rápido. Mas o certo, sabe como é? Você fazer assim, ó. Você imagina, presta atenção, uma área, presta atenção, uma área nessa região ao redor de A. Imaginou essa área aqui? Agora, você, vamos colocar aqui, isso aqui é uma área circular qualquer. Agora, você imagina a mesma área nessa região ao redor de C. Beleza? As áreas são exatamente as mesmas. São? A pergunta que eu faço é, por que nessa região de C o campo é maior? Porque por essa área passam maior número de linhas. Ou seja, a concentração de linhas nessa região é maior ou menor? Maior. Quanto maior for a concentração de linhas, maior vai ser o valor do campo. Não esquece, quanto maior a concentração de linhas, maior o valor do campo. Isso faz com que as linhas estejam mais próximas ou mais distantes? Mais próximas. Lembra, aqui por essa área passa apenas uma única linha, e aqui passam quantas linhas? 3. Onde o número de linhas por área é maior, o campo elétrico vai ser maior. Ouviram o que eu falei? Onde o número de linhas por área é maior, o campo elétrico vai ser maior. Ou seja, quanto mais próximas, maior o valor do campo. Quanto mais separadas, menor o valor do campo. Beleza? Nesse caso aqui, ó, vamos fazer a relação entre eles. O campo elétrico de A é menor que o campo elétrico de B, que é menor que o campo elétrico de menor que o campo elétrico de C. Dá uma pausa agora que eu tenho que apagar o resto lá. Beleza? Agora olha só, olha esse outro exemplo aqui, ó. Você tem essa configuração aqui, ó. Você tem linhas paralelas, presta atenção. Dessa forma aqui, aí depois elas acabam ficando assim, ó. Tá errado? Calma aí. Ih, cara, eu não consigo fazer. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Beleza, acho que dá para quebrar o galho. Aí essa linha junta com essa aqui, ó. E essa outra aqui, ó, junta com essa aqui, ó. Parece um boto, não parece um botinho? Tá aí. A pergunta que eu faço é, não parece um boto? Parece, não parece? Parece um boto. Aí dizer que parece um golfinho. Parece um golfinho. Pô, tu coloca o olho assim aqui, ó. Assim. Ah, tá.
Olha aí, não parece agora? Nada de biologia aqui não. Vamos lá, já? Primeiro, agora responda pro tio. Essa configuração é de campo constante ou variável? Aí, de novo, é configuração de campo constante ou variável? Fala os dois, professor. Ah, vocês são muito bons mesmo. Deixa eu falar. Por que os dois? Fala aí, por que os dois? Por que os dois? Aqui, ó. Até essa região aqui. Consegue ver até aqui, ó? Até essa região aqui, ó. Você consegue ver que as linhas são paralelas? Separadas pela mesma distância? Então, nessa primeira região, o campo vai ser constante ou variável? Agora, olha daqui para cá, ó. À direita, olhou à direita, essa região à direita aqui? Sim. As linhas são paralelas, estão separadas pela mesma distância. Então aqui o campo também é constante. Ele é constante, chega de ser constante depois, né? Sim. Mas é o mesmo valor? Não. Por que não? Porque aqui as linhas estão mais próximas ou mais distantes? Mais próximas. Aí como eu falei para vocês, quanto mais próximas estão as linhas, maior é a densidade de linhas, não é isso? Quanto mais próximas estão as linhas, maior é a concentração de linhas na mesma área. Isso faz com que o campo elétrico seja maior ou menor? Maior. Certo, Brena? Agora, e nessa região entre A e C? Diga lá. Nessa região do meio aqui, ó, o campo elétrico é constante ou variável? Variável. E aí, nesse caso, é variável porque as linhas estão ficando cada vez mais próximas, não é isso? Sim. Aqui tem uma variação da distância. E aí, nesse caso, é variável e o valor está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Sacou a paradeira? Tem certeza? Alguma pergunta? Ó, da esquerda para a direita, as linhas não ficam mais próximas? Então o valor está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então, da esquerda para a direita, aqui é constante, só que aqui é maior, não é? Beleza, e nessa região aqui, não estão ficando cada vez mais próximas? Então o valor está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aí uma pergunta a vocês, como é que seria o gráfico do campo elétrico? Dá para ver? Como é que seria o gráfico do campo elétrico em função da distância para esse caso aqui? Rapidinho. Como é que ficaria o gráfico do campo elétrico em função da distância para esse caso? Fala contigo. Primeiro, aqui, campo constante ou variável? Ora, campo constante. Desculpa, campo constante ou variável? Constante. Então você vai ter uma reta horizontal, beleza? Nessa primeira parte você vai ter o campo em A, não é isso? Aí passou para essa região do meio. Essa região do meio, as linhas estão ficando mais próximas, então o valor do campo está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, então aqui você já vai ter aproximadamente uma reta crescente, né? Bora colocar aqui uma... Não é bem reta não, bora colocar uma curva que fica melhor. Tá? Mais ou menos assim. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, e depois? Depois vai chegar na região C. Quando chegar na região C, você vai ter um campo maior ou menor? Maior e constante ou variável? Nesse caso, constante. Então ficaria assim, basicamente o gráfico de vocês. Tá, ok? Não, mas aí eu estou pegando essa distância horizontal aqui, ó. Tá certo? Você marca aqui o par de x e y. Seria basicamente isso aqui. Tá, ok? O que eu estou considerando é esse ponto cartesiano, é esse plano cartesiano. E a distância que eu estou considerando é a distância que eu vou me movendo para a direita. Tá certo? À medida que eu vou andando para a direita, eu ando por campo constante, depois o campo aumenta, depois fica constante de novo. Tá, ok? Sacou a parada? Entendeu? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Dúvidas? Questionamentos? Mas eu tenho um questionamento a vocês. Posso? Continuando. Para de copiar, presta atenção. Imagina o seguinte. Para de copiar, presta atenção. Tá, ok? Imagina que você faça a seguinte coisa. Olha, coloca uma carga dentro de um campo elétrico. Presta atenção, tá, ok? Sempre que você pegar, colocar uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, aparecerá sobre ela uma força elétrica. Beleza? Aí é que está a questão. Se você tem uma carga colocar dentro do campo elétrico, aparecerá sobre ela uma força elétrica devido ao campo elétrico. Aí você pensa, mas toda vez vai ser assim, professor? Não, brother. Sempre vai ser assim. Imagina essa configuração aqui, ó. Tu tens um campo elétrico uniforme como esse. Presta atenção. Tens um campo elétrico uniforme como esse, beleza? Aí olha o que você faz. Você pega, coloca aqui uma carga positiva, tá certo? Aí você pega, coloca aqui uma carga que é negativa. Tá aí, beleza. A pergunta que eu faço é, quando eu colocar essas cargas dentro do campo elétrico, o que vai acontecer? O campo vai criar sobre ela uma força. De novo, o campo cria sobre as cargas uma
Força elétrica. Agora, o que você vai ter que lembrar é que essa força pode ser calculada. E como é que você calcularia a força que aparece devido ao campo elétrico? Assim, ó. Como é que eu faço? Vem aqui, ó. A força elétrica seria o quê? O módulo da carga multiplicado por quê? Pelo campo. Aí você pensa, pô, de onde que vem essa equação? Da união entre força e campo, sabia? Por exemplo, vamos lembrar aqui, ó. Como é que se calcula a força elétrica entre duas cargas? K0, lembra? Qzão, Qzinho, dividido por quê? Pela distância quadrada. Agora, como é que calcula o campo elétrico? K0, módulo de Qzão, K0, módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. Agora, olha para as duas equações, olhou? Se você prestar atenção, essa parte bem aqui, ó, não equivale ao campo elétrico? Sim ou não? E aí é que está a questão. Se essa parte corresponde ao campo elétrico, eu não posso pegar tudo isso e substituir pelo campo. E aí o que eu obtenho? Carga vezes o campo. Ah, pessoal, mas sempre você vai ter essa relação entre força e campo? Sempre, cara. Isso é importante não esquecer. Quando você coloca uma carga dentro de um campo elétrico criado por outra carga, aquele campo vai criar sobre a carguinha uma força elétrica. E essa força elétrica pode fazê-la se mover contra o campo ou a favor do campo. Aí você fica pensando, como assim? Olha para a equação. Olhou para a equação aqui? Bom, se você lembrar, o campo elétrico é vetor. Então a força também vai ser o quê? Vetor. E aí um detalhe, são dois vetores na mesma equação, são ou não são? Então automaticamente você tem que lembrar que eles vão ter a mesma direção. Preste atenção. Nessa equação, o vetor força surge do vetor campo. O campo surge de quem? Da força. Você pode fazer essa analogia com as duas. Só que aí que está a questão. Em função de estarem na mesma equação, automaticamente elas vão ter necessariamente a mesma direção. Aí lembra, mesma direção significa todas na horizontal, todas na vertical, todas na diagonal, tá ok? Só que tem um detalhe, os sentidos podem ser os mesmos ou os sentidos podem ser opostos. Isso é uma coisa que não se pode esquecer. Ah, professor, então quem é que define o sentido? A carga, brother. A carga pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ou não pode? E dependendo do sinal, a força pode estar a favor do campo ou a força pode estar contra o campo. O que eu quero que vocês não esqueçam? Que se a minha carga for positiva, a força e o campo, nesse caso, são positivos, não são? E se são positivos, vetorialmente eles estão exatamente no mesmo sentido. Não esquece aí, ó. Se eles são positivos, automaticamente a força e o campo estarão no mesmo sentido. Agora, a carga pode ser negativa, pode ou não pode? E aí eu pergunto, matematicamente, se a carga for negativa, não vai aparecer o menos aqui na frente? Aí o que você vai observar? Que a força é o negativo do campo elétrico, né? Só que tem que se lembrar o seguinte, que todo vetor negativo é um vetor oposto ao inicial, lembra disso? Resultado, se todo vetor negativo é oposto ao inicial, sabendo que o campo elétrico aponta para um lado, a força elétrica, como é negativa a ele, vai estar necessariamente apontando para o outro. E aí o que você diz? Que vetorialmente, se a carga for negativa, a força elétrica e o campo elétrico aparecem em sentidos opostos. Toda vez que a carga for positiva, se o campo está apontando para a direita, a força também aponta para onde? Para a direita. Tá certo isso? Agora, se a carga for negativa e o campo apontar para a direita, a força necessariamente aponta para onde? Para a esquerda. Observa que os dois, campo e força, têm a mesma direção. Campo horizontal, força horizontal. Campo horizontal, força horizontal. Mas os sentidos podem ser iguais ou os sentidos podem ser opostos, dependendo do sinal da carga. Toda vez que a carga for positiva, a força e o campo vão estar no mesmo sentido. Toda vez que a carga for negativa, a força e o campo vão estar em sentidos opostos. Campo aponta para a direita, força aponta para a direita. Campo aponta para a esquerda, força aponta para a esquerda. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Agora, uma última coisa para encerrar nossa teoria de hoje. Qual é? Segunda lei de Newton. Quem lembra da segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton. Quem lembra? Fala contigo. A força resultante sobre o corpo é igual a quem? Massa vezes aceleração. Lembra da segunda lei? O que diz a segunda lei? Já que a força atuando sobre o corpo gera nele aceleração. Força que atua sobre o corpo pode gerar nele uma aceleração. Aí eu pergunto a você, olha só. Você está aqui, ó, está segurando a carguinha positiva, tá certo? Imagina aqui, ó, estou segurando a carguinha positiva. Quando eu pego e largo a carguinha, ela fica parada ou se move?
De novo, quando eu pego largo a carga, ela fica parada ou se move? Contra ou a favor do campo? A favor do campo. Mas aí está a questão, ela não estava parada? Cara, se ela estava parada, ela vai começar o movimento a partir do repouso, não vai? E se ela começa o movimento a partir do repouso, a tendência é a velocidade aumentar ou diminuir? Aumentar. E se aumenta, como o campo elétrico é uniforme, não esquece isso, o campo elétrico é uniforme, a força elétrica vai ser constante, vai ou não vai? E se a força for constante, a aceleração também será constante. Resultado, o movimento dentro do campo acaba sendo uniformemente variado. E se é uniformemente variado, cada partícula dessa tem o quê? A aceleração. Só tem que tomar cuidado com o detalhe. O movimento dentro do campo elétrico só é uniformemente variado, a aceleração só é constante se o campo elétrico for constante. De novo, campo elétrico constante faz com que a força elétrica seja constante. Se a força for constante, a aceleração também será constante. Aí você pergunta, professor, isso quer dizer que eu posso igualar essas duas equações? Pode. Lembra, a força resultante não é a força que é capaz de gerar aceleração no objeto? Quem gera aceleração no objeto tem a força elétrica? Então, para esse caso, essa força resultante corresponderá especificamente a quê? A força elétrica. Tudo bem? Se você pegar igual as duas, dá para calcular a aceleração, dá ou não dá? Ah, professor, mas se ele quiser o valor do campo elétrico, aí o que você vai ter que fazer? Pegar as equações do movimento uniformemente variado, calcular a aceleração e depois substituir. Entenderam? Ah, professor, se ele quiser o valor da carga, a mesma coisa. Você vai ter que calcular a aceleração, não vai? Então você vai pegar as equações do movimento uniformemente variado. Lembra quais são? Lembra? Lembra, né? Calcular a aceleração e depois substituir para calcular o que você quer. Beleza? Só para que a gente não esqueça, quais são as equações do meio V? Fala com o tio aí. Fala aí, quais são as equações do meio V? S que é igual a S0, depois V0T mais AT ao quadrado sobre 2. A outra, a equação da velocidade, lembra? V que é igual a V0 mais AT. E a equação em Torricelli, qual é a equação em Torricelli? V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A, delta o quê? Delta S. Aí isso aqui você vai usar para calcular o que você quiser dentro da movimentação, beleza? Alguma pergunta? Dúvidas? Pronto, acabou o assunto.